Você já parou para pensar que aquilo que coloca no prato pode influenciar diretamente no seu rendimento no trabalho? Pois é, a alimentação tem um papel fundamental, não só na nossa saúde, mas também na concentração, na disposição e até no humor durante o expediente. Por isso, hoje a gente vai entender como as escolhas à mesa podem aumentar ou sabotar a nossa produtividade. Aqui comigo, a nutricionista Thaís Oliveira. Boa tarde, Thaís. Muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite em poder falar um tema tão importante hoje e que é pouco falado. Pouco falado porque a gente está no automático, né? Sim. A maioria das pessoas tem uma rotina e trabalha 8 horas. Alguns têm 1 hora de intervalo, preferem descansar, comer algo rápido. Muitas vezes não tem nenhum restaurante ou uma comida pronta à mão. Mas qual que é a tua visão, então, sobre deixar de fazer uma refeição importante como o almoço, até mesmo o café da manhã e como isso impacta no trabalho? Para começar, existem estudos que mostram que quem não realiza o café da manhã pode ter impacto na memória, no raciocínio durante o dia inteiro. E também para aquelas pessoas que têm outros objetivos, até objetivos estéticos junto, fazer um café da manhã pode auxiliar na saciedade e também equilibrar o apetite ao longo do dia. A questão das escolhas alimentares no café da manhã, no almoço, vai impactar na tua disposição dependendo do que você escolher. Por exemplo, alimentos industrializados, ricos em açúcares, que não têm aquele equilíbrio no prato de proteínas magras, gorduras boas, carboidratos complexos, vai fazer essa pessoa se sentir mais cansada, sonolenta, ali no horário do expediente, no horário que a gente realmente precisa focar e ter mais raciocínio, um bom humor, saber ter uma boa convivência com a equipe. É uma observação importante porque é muito comum a gente ouvir depois do almoço, o pessoal, estou com sono, estou me sentindo meio estufado. E às vezes não percebe que isso é resultado da alimentação. Acha que é a demanda de trabalho, mas é porque é o que está colocando no prato. E aí você me fez lembrar, pessoal, tem muita gente usando o horário do almoço para ir malhar, ir na academia, aproveitando aquele tempo. Para essas pessoas, o que tu recomenda como equilibrar com a alimentação? Não deixar de se alimentar de forma correta. Então, na verdade, tudo na alimentação saudável, nessa busca de saúde e longevidade, está em planejar e organizar. Às vezes, as pessoas se sentem melhor indo treinar no almoço por conta do tempo, às vezes depois do trabalho fica muito cansado. Então, é uma ideia legal, mas tem que saber planejar. De repente, comer alguma coisa rica em carboidrato antes de treinar, porque o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia que o corpo utiliza. Então, se for treinar 30, 1 hora antes, comer uma fonte de carboidrato, por exemplo, uma banana com aveia. E após o treino, é interessante fazer a refeição do almoço, né? Então, tem que se organizar para, de repente, fazer um dia antes, como a gente diz, uma marmitinha fit e consumir ali depois do treino. Mas não pode deixar de se alimentar, até porque a disposição depois no dia não vai ser legal. Justamente você lembrou a questão da marmita. Até pouco tempo atrás, era até considerado brega levar marmita para o trabalho. E hoje está super em alta. Inclusive, assim, tem umas marmitinhas, né, umas bolsinhas muito bonitas. Mas falando na questão realmente do impacto, qual a importância de repente, você fazer a sua própria marmita? E por mais simples que seja. Para começar, que quando você está cozinhando em casa, você sabe os temperos que você está utilizando. Então, você consegue utilizar os temperos naturais, cuidar com o sal, cuidar com o uso de óleo, de azeite, né, em excesso na hora de fazer a comida. E isso também vai impactar na tua saúde, porque tem muitos restaurantes que utilizam os temperos industrializados, colocam uma grande quantidade de gordura na comida. Então, isso também pode acarretar em uma má digestão depois do trabalho e excesso de sal. Então, não é interessante, mas claro, quando o indivíduo não consegue realmente se organizar a comida dele, é legal também sair para comer, mas escolher, por exemplo, restaurantes em buffet, sabe? Que você pode escolher os alimentos certos. E fora a economia, né? Exatamente. Eu até pouco tempo fazia as marmitas, agora a empresa aqui, né, fornece a alimentação, mas eu confesso assim que nos últimos anos eu não conseguia pensar em não fazer a marmita. Dá trabalho, mas Dá vale trabalho, a pena, né?
Não, e a organização é tudo. Se a pessoa não tem organização e planejamento, não vai dar certo. E a maioria das pessoas, elas pensam apenas em estética, e é essa informação que eu quero levar. Não é só estética, é saúde, longevidade, qualidade de vida. Bem, você já falou, né, o que é importante ter no prato, mas só para a gente reforçar, porque eu acho que é uma queixa comum de muitas pessoas, alimentos que ajudam contra o cansaço e a fadiga. O que você recomenda? De repente até para um lanchinho. O lanchinho, então, os alimentos os nutrientes que auxiliam muito na fadiga e o cansaço é o magnésio. Então, tem presente na semente de gergelim, castanha do Pará, castanha de caju. Também os nutrientes, os micronutrientes, as vitaminas do complexo B, que estão presentes nos laticínios, carnes e feijões. Também eu acho excelente o ômega 3, então ter cuidado de consumir mais peixes na alimentação. A suplementação de ômega 3 também se torna importante, porque o ideal é a gente consumir 1000 miligramas por dia. E é bem difícil as pessoas se alimentarem de peixes todos os dias, né? Então, saber escolher um bom ômega 3, que tem um selo de qualidade, e também ter uma alimentação equilibrada como um todo, ou seja, carboidratos complexos, integrais, que a glicemia, o açúcar no sangue fica mais... Alterado, assim? Alterado não, equilibrado, desculpa. E também as proteínas magras, gorduras boas. Então, esse equilíbrio vai te trazer mais saciedade. Então, você vai cuidar também da tua apetite ao longo do dia e vai estar levando os nutrientes que o corpo precisa. Pergunto isso porque a gente tem a tradição, no café da tarde, comer um pão, comer um chinequinho, um sonho, enfim, algum doce ou bolacha. Tem muita gente, sempre tem uma bolachinha na gaveta, né? O que ela pode substituir, então, para deixar de comer esse tipo de carboidrato? O ideal é fazer os lanches intermediários, né? Lanche da manhã, lanche da tarde. É interessante misturar a proteína com uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura boa. Então, por exemplo, um iogurte com uma granola, cuidar com a escolha da granola. Interessante utilizar uma granola que não contém açúcar e também uma fonte de fruta, que é uma fonte de carboidratos. Então, poderia ser uma banana com uma granola sem açúcar e um iogurte. Maravilha. É uma ótima opção. É uma opção. Daí chegaram alguns comentários sobre esse assunto, a produção separou? A gente vai dar uma olhadinha. Olha só, Cláudia, agora que estou almoçando, não tenho horário fixo para fazer as refeições. Faço comida fresca todo dia. Não tem horário fixo. É bom ter horário fixo? O interessante de ter um horário fixo é que você não vai deixar de comer e você vai ter o equilíbrio ali na tua apetite. Sabe aquelas pessoas que sentem muita fome, geralmente à noite? A maioria dos meus pacientes sempre me falam, eu tenho muita fome à noite e eu não consigo parar de comer. Mas é justamente por isso que não se organizou nos horários anteriores para pelo menos comer de 3 a 4 horas. Não é que é uma regra, mas é uma maneira de você estar nutrindo o seu corpo, que a gente precisa de vários nutrientes ao dia, então a gente consegue estratificar nesses horários. E também você se mantém saciado pelo dia inteiro. Maravilha. Tem mais participações? Olha, eu almoço tranquila, café da tarde, tudo bem equilibrado, sem correria, mesmo porque temos que nos alimentar bem para ter uma boa digestão. Valeu, Marlete, muito obrigada pela sua participação. Temos muitas pessoas cuidando da saúde. Bacana, bom demais, né? Tem mais, Dudu? Agradeço, então, a vocês que participaram. Continue respondendo a pergunta do dia. É você, Thaís, muito obrigada. Muito obrigada. Esse é um tema muito importante que, né, como a gente colocou, às vezes passa despercebido. Obrigada mais uma vez. Obrigada.